Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, Peoplers! Estamos aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Festival de Veneza que está acontecendo e está trazendo uma porção de reflexões para nós aqui. Então a gente quer falar um pouco sobre a questão do Star System, né, que sempre foi, né, um ponto importante, que atraiu fãs, não que tenha deixado de existir, não, está aí, sempre existiu, continuará existindo. A gente sabe que o cinema é muito ancorado no Star System, mas a gente, pós-pandemia, né, a gente sabe que houve mudanças, evasão para as séries, e a gente está sentindo com esse movimento do Festival de Veneza, que parece que realmente está abraçando que, aliás, Hollywood. Termina hoje, talvez. Termina dia 7 de setembro. 7 de setembro. E está abraçando Hollywood, né? O desfile do tapete vermelho lá está absurdamente glamuroso, e pelos filmes que estão concorrendo e até aqueles que estão estreando fora da competição. Vamos chegar lá nesse papo, a gente concorda e discorda de uma série de coisas, mas antes vamos entender como é que estão esses números de bilheterias com o Rodrigo. Só fazendo parênteses. A gente está falando e não tem o resultado, né? A gente está gravando antes, a gente não tem o resultado ainda do festival, que deve ter saído ontem. Então vamos para as bilheterias agora. Vai sair, isso, vai sair no dia 7. 7 de setembro. Sábado, 7 de setembro. Bom, bilheterias, nenhuma novidade. É assim que acaba, continua com o número 1 e o Deadpool e Wolverine número 2. Caindo pouco todos os dois filmes. Ao contrário, por exemplo, do Alien, que caiu 43%, o Corvo 63%. Cara, Corvo... Esses dois filmes tiveram quedas na faixa de 30% a 35%. O SK Acaba já está com quase 2,5 milhões, o Deadpool e Wolverine 7%, e as outras... Meu Malvado Favorito continua lá, está com quase 7,5, e o Divertidamente vai chegar encostando em 22 milhões e 300 mil, ou seja, sem grandes novidades na bilheteria. A expectativa agora é ver como vai entrar Os Fantasmas Ainda Se Divertem, o Beetlejuice, que entra agora dia 5 e tem uma expectativa boa de abrir forte. Então não tem muitas novidades, não. É isso. É engraçado, eu não gostei tanto do Beetlejuice original. Eu adoro. Eu gosto. Eu gosto médio, eu também não sou apaixonado. Também não acho. Tem momentos maravilhosos, mas são momentos, assim, em termos da coisa aquela cena deles dançando e cantando, né? Sim, aquilo marcou, aquilo ficou meio antológico ali e tal. Mas quem viu esse diz que é muito bom. Diz que é bom, né? Gostaram muito, né? Ele tá divertido, eu gosto de tudo. Né? A história é boa, ele tem uma boa expectativa. E na época foi um impacto, assim, era original em tudo. Não sei se você viu na época. Vi na época. Vi na época. No cinema. Eu vi no cinema e eu gostei. 88, assim, 89, mas foi surpreendente. Eu lembro que foi surpreendente. Foi surpreendente. Foi surpreendente. Era bem original. E era o Tim Burton começando, assim, era tudo, o Tim Burton com tudo, assim, né? E ele era uma figura muito asquerosa, né? Beetlejuice. Né? Ele era escatológico, né? Ele era meio nojento, assim. Mas era interessante, cores interessantes, uma forma de filmar bem Tim Burton ali, começando, né, a assinar e tal. Winona Ryder. Ryder fazendo papel de uma pessoa normal. Não, ela era filha. Ela era dark. Ela toda, tipo uma Wandinha. Não, ela era a Wandinha. Tô confundindo ela com a menina do casal. Que era a Gina Davis. A Gina Davis, que era normalzinha. Com o Alec Baldwin. Mas era a mãe, né? Não, eles eram o casal. Era o casal que vão parar na casa. Que viram fantasmas. Que tinham morrido e não sabiam. Eles eram os fantasmas e não. Quer dizer, não sei. Por que demorou tanto para ter um... Já tinha tido uma sequência? Não tinha. Não, vai ter agora. Porque tinha sido um sucesso, né? Marcou tanto e agora... Talvez tenha sido alguma influência do... Teve um musical, né?
Na Broadway. Teve. Até no Brasil, na verdade, é um monte de coisa, né? Inclusive, falta de ideias boas ideias originais. Eu acho que naquela suprir a demanda de ideias. Então, o pessoal começa a pegar as ideias antigas e... Aliás, a gente está há 40 anos não era o tempo das trilogias, não era o tempo de franquia, não havia esse conceito. Você fazia um filme para ser esse filme. É verdade. Dependendo do que fosse, você poderia ter uma continuação. Você tinha um Poderoso Chefão que tinha 3 partes, mas era muito difícil. Mesmo o Poderoso Chefão teve uma, duas, e a terceira lá na frente. Tubarão, Aeroporto. Os grandes filmes de pipoca, eles saíram mais populares. Aproveitar. Beetlejuice não era um filme para ser, era um stand-alone. Exorcista 1, 2, 3, 4. Então, assim, eles... Eu tenho a impressão que foi mais ou menos por isso, mas honestamente eu não sou tão especialista em Tim Burton para poder afirmar. Também não, mas assim, assisti muita coisa dele, mas acho que não era a ideia, não era uma proposta de franquia, era diferente naquela época. Bom, hoje o Beetlejuice não é nosso assunto, né? Não, nosso assunto é isso. Ainda não, a gente pode até eventualmente vir a falar. Vamos falar um pouquinho do Festival de Veneza, então, que está acontecendo. A gente está acompanhando aí o termômetro dos aplausos que eles fazem, né? Que é uma coisa muito interessante nesse festival. A competição dos aplausos. A competição dos aplausos. Quanto mais tempo aplaudindo, mais chances esse filme e nisso aí a gente tem. O que não é absolutamente certo, né? Não, pois totalmente marqueteiro. É aleatório. Alguém começa, acabou o filme, cronômetro. Vamos contar quantas agora hoje saiu que o filme do Almodóvar teve 17 minutos. Já a segunda, que a primeira falava 17,5. A primeira notícia que veio falava 12. Agora foi 17. Foi para 17. Olha, o nosso filme, filme brasileiro do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, foi o terceiro lugar. Por 10,3 minutos de aplauso. Depois, vencendo o Ainda Estou Aqui, foi The Brutalist. Que é um filme com um super elenco. Com Adrien Brody e um super elenco. Tem muita gente, Guy Pearce. Guy Pearce, exatamente. Eu esqueci a mulher, a protagonista. Ele teve 12,7 minutos de aplauso. O Maria, que é a Maria Callas, com a Angelina Jolie, perdeu... Eu fui fazendo tudo invertido, né? Ele é antes do nosso. Ele é... Segundo lugar. Não, é assim, vou repetir. The Room Next, porque eu acho que eu fiz uma confusão. O vencedor é o filme do Almodóvar. Vencedor de aplauso. Mas é só vocês entenderem de novo. A cada fim da sessão, porque tem a sessão, tem o tapete vermelho, vem a estrela, senta, assistem o filme. Aí quando termina, uma sala de, 200 pessoas, eu não sei quantas que tem ali. Mas essas sessões são aí as pessoas terminam o filme. Não, tem quase 1.000. Tem 1.000 pessoas, é enorme, né? Tem muita gente. Assim que acaba a sessão, as pessoas, sabendo que o ator e o diretor estão lá, levantam, aplaudem, porque eles estão ali, estão elogiando o trabalho, e aí começa o cronômetro de quanto tempo são aplaudidos. Então, em primeiro lugar, é o filme do Almodóvar, The Room Next Door, que é o primeiro filme americano dele, com Julianne Moore e Tilda Swinton. Depois vem The Brutalist. O Almodóvar fala-se em quantos minutos? Em 17,5. 17. Adoro o cronômetro. O The Brutalist, 12,7 minutos de aplauso. A atriz é a Felicity Jones. É o filme com o Adrien Brody, é um filme sobre nazismo, holocausto, A gente vem em terceiro lugar, Brasil. Walter Salles, com Fernanda Torres, Celton Mello. Um filme sobre a época da ditadura. Ainda Estou Aqui. Da família sobre o Rubens Paiva, a mulher dele, como sobreviveu ao sumiço dele. Dona Eunice Paiva, críticas espetaculares. As críticas falam que é o melhor filme do Walter desde Central do Brasil. E ele estava 7 anos envolvido nesse projeto. Baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que vem ser filho de Rubens Paiva. E que estava lá. Estava lá. E aí depois vem Maria, sobre Maria Callas com Angelina Jolie, com 8,7 minutos de aplauso. Já reduziram, né? Porque antes era 10. Era 10. Já tem um balanço. Eu vou pular os que não estão concorrendo. Ali fazendo a conta. Eu acho que Baby Invasion não está concorrendo, The Order não está concorrendo,
Baby Girl, sim, com Nicole Kidman, Com Nicole 6,8 minutos de aplauso. Mas Wolves também não está concorrendo, que é o George Clooney com Brad Pitt. Mas Brad Pitt. o Wolves tem um detalhe aí. Foram quantos minutos? 4 e 8. Mas dizem tem vários detalhes. dizem que porque o filme atrasou meia hora para começar e que o público ficou um pouco chateado. Então, que essas palmas não são É sinceras. porque eles ficaram fazendo coreografia. Ficaram dançando lá no... Mas em termos de palma, eu já vi algumas sessões de festival que você, de repente, a palma está só num canto da sala. Ou seja, claque pura. Ó, tá vendo? É Pode claro, ser claque. pode ser isso. Mas disse que o pessoal então- ficou chateado. Às vezes é que dá início, que impulsiona, ou que Não todo para. mundo para e o pessoal lá continua. Para encerrar a lista, Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que está entrando em cartaz, com 3,8 minutos Kate de Blanchett aplauso. não teve? Com... Não entrou nessa Não entrou lista nessa aqui. lista que eles publicaram, que foram os mais. Poxa, Os sabe? mais. É. Detalhes, tanto Angelina Jolie como Maria, né, interpretando Maria Callas, quanto Nicole Kidman, né, em Baby Girl, interpretando uma executiva que tem um relacionamento com uma alta Estagiário. executiva, já que tem um relacionamento com um Um super estagiário. ator que está surgindo aí. Tem atuações consideradas espetaculares. Né? Ah, Aliás, ah. e Fernanda Torres. E Fernanda Torres, são três. que faz... Fernanda que Torres. faz Das Fernanda, cinco começaram nomes inclusive a esses falar da Fernanda Torres para o Oscar. Eu acredito. Eu acredito Eu também. acho que aí o próprio festival, né? Fernanda É. Torres faz o Se ela ganhar o faz festival, o ela papel. ela tá Eu também bem, acho. tá Se bem ela Interpreta lançar- a principal personagem, que é Dona Eunice Paz. Ela E já tem ganhou uma melhor parte- atriz em Cannes uma vez, Foi. né? Com Eu Sei Que Vou Te Amar. E tem uma participação especial da Fernanda Montenegro. de Fernanda Montenegro, fazendo a Dona Eunice Velha. já no fim da vida. Ela estava já com Alzheimer. Né? E o título sai daí, né? O título do livro sai de um diálogo dela com o filho, com o Marcelo, e ela já no processo de demência, mas ela fala, eu ainda estou aqui. Quem diz, olha, eu não estou ainda derrotada. E aí, E a trilha sonora do Warren Ellis, que eu sou muito fã, que trabalha com o Nick Cave. Cada trilha dele é maravilhosa. Eu tô só imaginando. Que eu ainda não vi o filme, então tô louca pra ver. Eu conheço pessoas que são ligadas ao Walter. E aí, por algum motivo, eu perguntei dele e falei assim, Walter não está falando com ninguém nesses 7 anos. Ele está só fazendo isso, assim. Eu estou numa expectativa muito positiva. Agora, todo esse movimento trouxe uma discussão aqui para nós sobre essa questão do Star System. Vamos falar um pouco disso? A gente gente sente um movimento, né, que depois de muitos anos assim, né, das grandes franquias, Na pandemia. estarem em alta, né, dos heróis, dos filmes de efeitos, não que eles continuam todos aí, mas a gente sente um olhar voltando novamente pro filme do ator, né? Eu quero ver o novo filme do Brad Pitt, eu quero ver o novo filme da Nicole Kidman. E a gente está aqui discutindo se é isso mesmo, né? A gente está Uns discutindo concordam, que outros atores não. e que estrelas têm essa star quality, assim, para vou ver o filme de fulano. E a gente tem umas divergências e E umas o quanto concordâncias. isso pode ser um problema ou não. Por exemplo, um dos grandes problemas para Angelina Jolie hoje, dizem contra ela, porque os primeiros críticos estrangeiros enalteceram a atuação dela, que eu tenho certeza que o Pablo Larraín é um super diretor de atores e ele conseguiu fazer aquilo com a Kirsten Stewart, não deve ter tido dificuldade de fazer alguma Tem coisa boa com a a Angelina. primeira divergência aqui. Vamos Mas assim, ele é bom diretor. Pablo Larraín é bom primeira diretor. divergência. Tá. Mas enfim, os primeiros, a imprensa estrangeira enalteceu muito a Angelina Jolie, a imprensa americana não, foi morna. Não nega que ela tá bem, mas foi morna. Sendo que, não sei se foi o New York Times ou o Variety, um dos dois, acho que foi o Variety, que falou que o grande problema da Angelina Jolie é exatamente ela ser a estrela que ela é. Então você não consegue, e a vida dela, você olha pra ela, você não consegue, ela pode estar trabalhando maravilhosamente bem, você olha pra ela e é Angelina Jolie sendo Maria Callas. Então, quando você Vamos chega ver se num é mesmo, grau, né? e aí você pensa, Tem que Angelina, ver. que não tem não tem feito filmes há alguns anos, Tempão. como Sim. estrela, ela saiu
Aí ela ganhou o Oscar, aí foi ganhar Qual dinheiro. foi a última coisa? Começou a fazer muita coisa de ação, né? Ela fez os Eternos e não foi sim, bem. é verdade. Ela tá vindo aí com o filme dela como diretora. Sim. Ela tá investindo em teatro, produzindo e ganhando prêmios. Ganhou o musical que ela produz na Broadway, ganhou melhor produção esse ano. Então ela não é que ela esteja mal, ela tá bem. Mal, ela Mas Como assim, estaria? mas ela como atriz, ela despontou como uma super atriz dramática, ganhou um Oscar, ganhou Emmy, ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro. Aí ela foi fazer uma série de filmes de ação, ela foi pra pra outro dinheiro, lado, pô. foi ganhar dinheiro. E aí, como diretora, foi para umas coisas mais densas, já Fez começou... um filme de guerra, inclusive. Ela é Invencível. boa diretora. Ela é então, boa diretora, ela é o boa filme é bom. diretora e ela mudou, ela era essa personalidade maluquinha e virou uma mulher que quase virou uma... A idade, Madre né? Teresa. A idade vai levando um pouco pra isso. Tem um negócio na cabeça não, dela. o câncer mas, também. Né? A ameaça do câncer. Mas Não, antes ameaça disso, não, tudo ela antes ela disso. teve. Ela teve câncer, mas Ela tudo teve. veio antes disso. Ela foi o dia que ela fez lá, por incrível que pareça, Tomb Raider, ela adotou o primeiro filho dela, ela mudou deu uma Foi. chave e virou humanitária, enfim, engajada. Então isso deu uma mudança na carreira E dela. a vida real dela também começou a ficar mais importante do que a carreira, né? Porque tava no jornal toda Mas hora. nisso eu acho que ela é genuína de não ser o tipo de atriz que busca isso. Eu acho que veio com ela. Ela veio, tem esse independente carisma de e tal. qualquer coisa. Mas o que eu Entendeu? queria dizer é que ela, nesse negócio do Star System, tem um problema que vai ali um pouco contra ela, exatamente por ela ser a estrela que ela é. Porque mesmo não estando em grandes sucessos há alguns anos, quando ela vê esse filme agora, que é vamos lá, a retomada de uma carreira dela mais arte no sentido dela como intérprete, porque diretora sim. ela já tá... Isso tá a favor e tá contra. Então todo mundo... É o filme da Angelina Jolie. Gera dúvida. Olha, Gera dúvida. Tem a maldição do bonito. Né? O Jude Law até hoje não ganhou Oscar. Eu acho que ele tá vindo Não. com tudo pra esse ano. E ele vem com. Ele estava lá em Veneza resplandecente, assim, né, na chegada dele. E ele tá Porque eu concorrendo falo, com The A Maldição Order, do Bonito, né? por exemplo, a Tônia Carreiro, as pessoas falavam que não conseguia. E era uma ótima atriz, assim. A gente só vê a Tônia Carreiro em todos os papéis que ela faz. A É Nicole a Kidman mesma é linda, coisa. então ele consegue. Não, exatamente. A Nicole Kidman é linda. A Nicole Kidman é um bom exemplo que confirma a regra. Um exemplo de exceção que confirma a regra. Então, assim, tinha isso. Tem isso com vários atores, né? O que eu acho do Pablo Larraín é que, digamos, eu gosto do Pablo Larraín da época que ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro. É o Clube. Sabe? É um filme chileno sobre pessoas que estavam dentro de um mosteiro, se não me engano, que eram padres, né? Na época da ditadura chilena, assim. O Pablo Larraín, ele tenta muito justamente, muito desesperadamente também, entrar no Star System de Hollywood, mas eu acho que ele tem um dedo... Eu posso chamar de dedo podre, assim, para escalação. Ao mesmo tempo é um dedo que vai na estrela, né? Mas eu acho que em Spencer a Kristen Stewart não tem nada a ver com Lady Di, a Natalie Portman não tem nada a ver com Jackie O, a Callas não tem nada a ver com a Angelina Jolie. Ele pega atrizes que não tem nada a ver com os personagens. E aí depende dele fazer. Na minha opinião, eu gosto do Spencer. Tá? Eu não gosto do filme da Jackie O. É sempre um recorte muito pequeno das coisas. O recorte é sempre pequeno. É sempre muito pequeno porque não sustenta também muita coisa. Eu já vi cenas do Maria. Eu não consigo ver a Maria Callas ali, entendeu? Eu ainda não vi. Eu não vi. E eu tô Esse é o curiosa. ponto. Que eu vi, ela Esse é o pegou a ponto, entonação, cara. mas não é a Angelina. Nesses filmes biográficos, É. quer dizer, a gente se convence da atriz quando a gente não consegue ver a atriz em cena. Exatamente. Mas ele privilegia botar uma estrela. Ele sempre quer botar uma estrela e acho que ele... Sabe aquele papo de diretor e de ator? Assim, não precisa imitar. Já precisa sim. Claro. Sabe? Claro. Especialmente se for muito conhecido. Isso tem muito no Brasil e eu acho que ele... não precisa imitar, fazer igualzinho. Aí não fica igualzinho nada. Não, tem que A imitar. Natalie Portman não é nada Jackie O. Tem que A imitar. Kristen Stewart não é nada Lady Di.
e a Callas não é também. Visto Sabe? Austin Butler fazendo Elvis Presley, que ele tá absolutamente igual. Igual. Mas Igual. teve gente já que disse que achou que não. Não, mas tá Ah, igual. eu acho igual. Igual Mas não é. de sair na internet pessoas que cena de um e Vamos de falar a outro. geração que conviveu com Elvis. Não uma geração que conheceu Elvis Quem velho. são essas pessoas? Existem Papai, ainda? Não, mamãe. resta saber se Minha tem mãe e memória. minha tia que tal. eram apaixonadas pelo Elvis. Ah, não, mas aí... Não, mas aí eu sou Ele opinião. e Austin Butler, opinião, mas sem é igual. caracterização. Aí a garota É igual. adolescente falou que olhou e não mas aí- identificou. É igual, tem uma cena Ele dele. Austin Pode ter Butler. 80, mas Iguais. ela falou com a menina de 15. Ele e Austin Butler, sem caracterização nenhuma, não tem nada a ver com Não, ela. tem Eu achei Tô que ele falando ficou perfeito. caracterizado, Eu achei que tem. ele ficou perfeito. Eu achei que ele ficou Tem uma perfeito. cena na internet que ficou rodando que é exatamente a mesma cena, o Elvis passando, ele pisca o olho e mostra A a cena. voz dele, Gente, ele era a ficou mesma perfeito. pessoa. É um negócio assim, até o trejeito Porque, era igual. mas o trejeito é fundamental, né? Quer dizer, o trejeito. Tem que captar isso. é o jeito, né? É. O jeitão da pessoa. que É, a você expressão, a forma Porque de virar o ele rosto. pegou O rosto ser igual é feio. É. Embora a inteligência O rosto artificial ser vai igual é chegar uma um dia, mas o sorte. outro é Agora, igual. o Mas trejeito. vai ser sempre diferente. Né? É. Agora, É. o jeitão é que é uma coisa. E ele tinha esse jeito do Elvis que a gente conhece de filme. De filme, Exatamente. Mas se a gente exatamente. for falar É, isso, é o que a todos gente os conhece. filmes É conhecido no do Brasil Leonardo de filme. DiCaprio De filme. são um lixo. Muito pouca gente viu o Elvis pessoalmente. Né? O do Howard Hughes é uma Então, porcaria. assim, O quê? Leonardo, assim, se a gente for nisso, Leonardo DiCaprio, que interpretou quantos aí que ele fez? O Hoover, tudo lixo, porque é sempre Leonardo DiCaprio. Sim, mas Indicado ao Oscar. aí ele vai dar. É. Mas eu acho que no Aviador ele deu uma carga dramática. Tem nada a ver com o importante. Howard Hughes. Nada a Não, ver. fisicamente. Mas... É porque a gente não tem o conhecimento. Eu acho que aí eu Um entendo o dos que você está piores filmes falando. de Scorsese também. O que eu acho que eu entendo aí que você está. Kate Blanchett, deusa maravilhosa. Não acho que ficou nada igual a Catherine Nada. Hepburn. Nada. E ganhou o Oscar por isso. Ah. Então, ela pegou o trejeito lá que ela tinha do Parkinson, que né, na É isso, juventude você a não gente precisa não ser sabia. igual tão fisicamente, mas você precisa passar a Mas expressão. eu não acho. o Eu tipo achei da que pessoa. a Ava Gardner, que me deu um branco agora o nome da atriz a inglesa, foi direito, mas também não é. Então, assim, depende da memória que você tem daquele ícone. O Howard Hughes pra gente não diz nada. Não, Achou que não o diz Leonardo nada. DiCaprio foi ótimo. Você sei lá, aceita? eu acho que não. Mas Acho que você não aceita. Eu digo porque eu não gosto do Leonardo DiCaprio como ator, então... Eu gostava quando ele era jovem. Acho que Quando ele era uma mais jovem, ele promessa. era melhor. Quando ele não tá Tudo. fingindo ser outra pessoa. É. É um personagem fictício, aí eu embarco no Leonardo DiCaprio. Agora, quando todos os outros que ele fez biográfico, é tudo igual. Mas eu concordo Como diz um muito. amigo meu, ele sempre imita o que trabalhou com ele também no filme. Ai, gente, peraí, daqui a pouco volta. Ele não tá mal Jack no Nicholson. Hoover, vai. Ele não tá Ele é mal igual no o Jack Hoover. Nicholson. Sim. Ele não tá mal no Hoover. Vai. Mas ele tá sendo ele sim. Ele é uma imitação de Jack Nicholson em todas as Sim. atuações dele. Sim, mas Isso quando ele eu era concordo. mais jovem, Jura, ele era aquele muito outro bom. tão cheio de energia. Preste Jack atenção, Nicholson. isso foi um amigo que falou, e ele contaminou a mim e minha irmã, que a gente falou, não, que isso? Aí eu comecei a ver, Não, o ele- trejeito ele- é igual, ele a voz copia é igual, assim. ele tá igual ao Ele Jack se Nicholson. inspira. Deve ser o. A gente acha que ele é o Onde ele mentor tá ao mais- Robert De Niro, Deve ser a não, é o Jack inspiração. Nicholson. No Ah, filme é? do Tarantino, ele tá bem igual. O filme do O do Escravidão. Tarantino, maravilhoso. Eu Maravilhoso. adoro aquela atuação Django. dele lá. o Também Django. Django. Maravilhoso. Entendeu? Eu não Django gosto Livre. dele, os Aliás, biográficos eu Django acho que ele é não maravilhoso. convence. Django é um filmaraço, para mim, um dos melhores. Eu do gosto Tarantino. do DiCaprio, vou te refazer o que eu falei. Eu gosto dele como ator, não gosto dele interpretando Alguém. Fazendo alguém. biografias. Ele não tem essa elasticidade facial Não, também para acho se que transformar em outra pessoa. Também acho. Bom, a gente tá nessa pauta. A gente tá falando do DiCaprio porque Porque a o gente tá filme falando do do Star DiCaprio. System. É. Ele tem esse título, né? Eu acho que ele tem. Vamos ver o filme do DiCaprio. Tem uma máxima em Hollywood que sempre existiu, mas que é o seguinte, quando você é o top billing name, não é isso? Então, assim, são os nomes, e isso é uma coisa que tem marketing que se constrói. Nome de marquise, tem toda, né? tem Não toda, é, Rodrigo, nome de marquise. E você tem uma equipe de comunicador que trabalha a marca do ator e que vende para transformar isso numa celebridade. Mas tem um elemento que é o natural do carisma da estrela e do repórter que ela tem com o mundo. E aí, quando esse artista vira o top billing,
Que as pessoas, e é fácil você identificar. Você vai ver o filme da Julia Roberts. Não interessa o filme que é. Você ia ver o filme da Sandra Bullock. Você vai ver o filme de Brad Pitt. Tom Cruise. Então, são os top. Esses caras, esses nomes, e as mulheres são em menor número do que os homens em geral, são os caras que passam a ganhar os 20 milhões de dólares. Porque eles rendem, independentemente do que eles forem fazer. O nome deles anexado a um atrai projeto, o público, leva o público. Leva o público para o cinema. Isso sempre existiu, que foi isso que a gente falou. Isso sempre existiu. E a gente começou a reparar Há períodos em que isso está mais acentuado, por causa daquele ator, ou desta daquela estrela, e há períodos que... E eu acho que a gente veio dessa baixa aí um pouco. E eu não talvez sei se já saímos, retomando. acho que mais ou menos ainda está. É porque Veneza é um festival e como o Milton falou no início, né, tem muita presença do cinema americano. Então eles estão todos lá. E aí, de um tempo para cá. Porque não tinha isso tanto. não era assim, não. Não porque era eles ficou um pouco definido. Lembra que eles diziam, a Palma de Ouro é a coisa mais importante. Tá perdendo eco a Palma de Ouro para Veneza. Então, agora, note que Veneza é o mais tradicional. Veneza é anterior a tudo. Mas eu queria falar assim, o Berlim é um pouco um festival com mais filmes de esquerda, de uma coisa mais assim, arte, não sei o quê. Cannes era uma coisa de inovação também, né? E acho que Veneza está assimilando o cinema do mundo e muito do americano. Tem uma movimentação. Eu só queria terminar aqui, porque tem filmes que a gente falou do cronômetro e que é importante citar. Além de filmes que eu não sei, chineses e tal, a gente tem o Coringa 2, que é um musical, e que tá com concorrendo. Lady Gaga, que está concorrendo. Estou falando dos que estão concorrendo, né? E tem um filme que deve ser estranho, que é Queer, que é com Daniel Craig, que é o Luca Guadagnino, que é do Me Chame Pelo Seu Nome. É um policial, é um faroeste, é um Brokeback Mountain, né? Em termos de gênero, né? É um faroeste e o Daniel Craig é um cara que se apaixona por um soldado. Então, um soldado ou um bandoleiro, sei lá o que é. Acho que é um soldado na Guerra Civil, se não me engano, pelo que eu li, se a minha memória não está falhando. Então temos mais esses dois filmes que não estavam ali no cronômetro, Palmômetro. Do palmômetro. Eu tô muito curioso com esse Brutalist, sabe? Eu acho também, que tô bem curiosa. A atriz é Felicity Jones. Eu falei, já tinha falado aqui. Mas o que a gente tá falando desse Star System tem uma coisa muito interessante, que tem um artigo na Variety, ou no New York Times, de novo estou confusa entre a relação das publicações. Acho que é Variety. Porque é o seguinte, o curador do Festival de Veneza se chama Alberto Barbera. Ele está lá desde 2011. O festival veio decaindo em apelo. Sim. E ele foi renovada o contrato dele, vou chamar o contrato, mas enfim, o período dele em 2020. Bem pela pandemia. E ele resolveu apostar no Star System americano, para resgatar a importância não a importância, eu falo veio importância a palavra, mas mais esse glamour do Festival de Veneza. O glamour do Red Carpet estava demais. Então eram festivais onde o Woody Allen, os diretores tinham ainda alguma, né, tinham essa coisa, mas as estrelas não iam para lá lançar, porque é um sistema de marketing muito forte, onde que você vai levar o ator para estar lá, para estar posando para fotos que rodam o mundo. Então você tem todo um mercado, tem toda uma coisa pensada nisso. E ele começou a trabalhar nisso em 2020, para trazer mais estrelas americanas para lançarem o filme em Veneza. Veio ser uma tacada de sorte do que ele fez, como ele investiu, como é que ele foi lá, foi para Hollywood, bateu na porta dos estúdios, eu quero que vocês venham, fez não sei como esse tipo de troca de vantagem que ele fez, mas ele foi lá, bateu na porta e pediu e conseguiu. Só que melhor do que isso, porque a favor dele, com a pandemia, os filmes que ganharam Veneza de 2020 para cá foram os filmes que também ganharam o Oscar. E isso criou, e a atriz também. Isso não era assim. Então, hoje, Veneza virou aquela referência de, ganhou Veneza, então você tem chance. Você tem Nomadland foi de lá. Aí você vem nessa sequência que Veneza ganhou. Nos últimos 4 anos, Veneza ganhou essa importância desse Star System. Então hoje você olha em 2024,
Tá aparente. São as maiores aparente. que estão querendo e começa exatamente essa campanha de Oscar. E a campanha do Oscar começa quando alguém planta. E o público tá falando que o Oscar é certo. Aí pronto. Exatamente. Aí a sementinha que Não, eles e eles estão começando a associar o termômetro, o palmômetro, às indicações, né? E eu ia falar uma outra coisa, que é o seguinte, esqueci o que eu ia falar. Das indicações, tá falando das atrizes, então você vem uma Nicole Kidman. Esqueci. Que eu sou defensora da gente ter que fazer um programa aqui só falar de Nicole Kidman. Ela é uma atriz muito corajosa, ela está fazendo um filme que falam que tem um lado sexual muito forte. Não, muito. O filme é considerado um thriller. Sim. Ela falou que nunca se expôs tanto. Ah, sim, E lembrei olha que que eu ia ela falar. nunca deixou de se expor, né? Lembrei que eu ia falar. A safra tá sensacional também. Dessa edição. Tá sensacional. Eu acho que veio também a ver com que teve da a greve. dois. Agora as coisas estão começando a vir. Você vê. Então juntou assim também uma constelação de atores ali, de filmes que estão sendo lançados, que está favorecendo isso tudo. Eu fico comparando assim com Cannes, né? Quando você vê um filme que eu adoro, como Titane, é um filme impossível de ir pro Oscar. Que ganhou há uns 4 anos em Cannes, por exemplo. É uma mulher que tem uma relação com o carro e tem um filho do carro. Então, assim, é um filme estranhíssimo, mas não tem eco em Hollywood, assim. Você vê a lista de Veneza é outra coisa, tem eco no mundo, né? Tem. O que eu falar também esqueci. Estamos nós dois aqui. A gente tá falando desse negócio Mas de essa coisa do Star System, que ele tentou e ele conseguiu, esqueci. Tá vendo? Tá tentando puxar. Hoje. Pra vocês verem como é que a gente não programa nada. Não, tem né? uma curiosidade que eu queria comentar aqui também, já que a gente esqueceu e nessa vai voltar, que eu quero comentar até com você, Rodrigo, que eu tô achando interessante é o seguinte: na lista de fora da competição tem filmes estreando e tal, que eles estão aproveitando o festival para estrear, inclusive o Wolves do Brad Pitt e do George Clooney é fora da competição, mas a estreia é lá. O Kevin Costner, ele lançou um filme chamado Horizon, né, que não foi bem. E ele está estreando a parte 2 em Veneza, ou seja, a Veneza acolheu. E tá exibindo a parte 1 também em Veneza. Né? Isso é curioso. Enfim. Esse filme é uma história complicada em termos comerciais, porque fracassou. Né? Filme foi grande, um grande fracasso, não foi um fracasso pequeno. A la Waterworld. Fracassou. Ele adora. Talvez até pior. Por quê? Porque ele filmou os dois, né? Meio que bancou essa produção, e aí tinha uma expectativa de vender, não conseguiu vender, vou lançar assim mesmo. O filme tinha uma certa expectativa e foi um desastre. O que chegou a ameaçar o lançamento do segundo. Né? Conseguiu colocar o filme em Veneza, mas está lá. Eu não estou escutando falar nada dele. Essas coisas a gente nunca sabe, né? Pode ser que a gente saia daqui a parte 2 é maravilhosa. Pois é, mas ele não está, digamos, até agora, pelo menos, num bom caminho. Uma coisa não chega a ser tão complicada quanto o filme do Kevin Costner, mas que o filme do Coppola passou em Cannes também. Uma história parecida do Megalópolis, né? Que teve muita dificuldade depois de ser comercializado. Acho que parece que a Apple vai comercializar nos Estados Unidos. Não, vai chegar agora, vai chegar no final. Megalópolis, aqui no Brasil... o Megalópolis. Do Kevin Costner a Max os direitos acabou foram de cancelar. comprados, mas passou pela mão de muita gente. Né? Muita gente viu e falou, olha, o que estão pedindo não vale, eu não vou conseguir recuperar. É muito simples, óbvio, falar, isso não vou... Não, filme... até que aí ele foi... Megalópolis é megalômano, como quando o Coppola
E aqui também. E esse, o Horizon também, e porque ele foi inspirado, digamos, no grande Idem. sucesso da série, que é Yellowstone. Né? Foi exatamente esse sucesso que o motivou a produzir, a dirigir. Me lembro quando esses filmes, Kevin só que Costner os filmes não chegaram no nível da série. Kevin Costner já faliu um estúdio com Outer Worlds, né? Sim. Quase, né? Não chegou ali, né? Quase. Mas foi um fracasso retumbante. Que era quando ele dá um ataque de megalomania, ele faz uma coisa dessa. Está fazendo de novo. E ele, só que agora aquilo acabou com a carreira dele um pouco. Por um bom tempo. Muito a carreira muito. dele. Outro filme brasileiro aí que teve destaque lá, que está fora de competição, é o documentário da Petra Costa. Né? Da Petra Costa, o verdade. Apocalipse nos Trópicos, está sendo muito elogiado. Tá. Sobre o quê? Viu. Faz uma análise da influência da religião evangélica na política. Tá. Petra já concorreu ao Oscar com um filme sobre a tentativa de golpe. A Democracia em Vertigem. E esse é um filme que faz uma relação entre exatamente a política e a teocracia, né? Quer dizer, a influência das religiões na política, que é um tema bem atual. Né? E teve também uma ótima repercussão lá, está fora de competição. Né? Esse tá fora de competição. Essa coisa, agora lembrei que eu queria falar. Uma pessoa como, por exemplo, uma estrela como Daniel Craig, já fez filme com Spielberg e depois ficou marcado por não sei quantos James Bonds, né? 4, uns 4 James Bonds. Um bom James Bond. Bons James Bond, uma parceria longeva, não sei se todos, com Sam Mendes, né? Dirigindo ele. E agora está fazendo uma coisa que é disruptiva, né? Ele fazia um personagem gay em faroeste, né? O cara que fazia o papel do machão, né? Mas o Knives Out ele já faz o papel do gay. É verdade. Mas só que aqui é um universo, ali é meio uma brincadeira, é humor. Aqui é sério, é um drama, né? E fico pensando assim, o Daniel Craig saindo do James Bond, ele tem esse potencial. Vamos ver o filme do Daniel Craig. Ele é um ator inglês, né? Né? Quer dizer, ele pode... A gente até já conversou sobre isso aqui, né? Sobre essa característica dos atores ingleses. Se reciclar. Sempre voltam para o teatro e tal. Então, ele fez Broadway como ele é um típico ator inglês, bom ator. Né? Bom ator. Ele é bom ator. Eu acho que ele vai naturalmente escolher mas não acho que ele arrebata o caminho para a sua carreira, continuar a sua carreira. Enfim. Só uma curiosidade, esse filme foi todo, apesar de falar de uma história dos Estados Unidos, foi todo, que se passa no Novo México, ele foi todo filmado em Tinetitá. E a parte toda americana é tudo stock shot e backlot. O que eu vi, achei overacting. Eu não vi ainda. Não vi nada também. Assim, eu falei, é isso? Assim, overacting. Mas será que mais overacting do que aquele curta horrível do Almodóvar? Sim, ele curta. Bom, e o Almodóvar tá aí. Mas ele... Parece bem para as cabeças, porque tá forte. Esse filme tá super falado. Aí temos aí 2 estrelas. Muito boa. As duas parece que estão muito bem. E o assunto do filme, que é eutanásia, vem para falar, não é uma apologia à eutanásia, mas vem forte falando sobre esse assunto no mundo, entendeu? Então é um filme importante. Ele tem esse assunto recorrente, né? O Fale Com Ela é uma pessoa que está ali morrendo em coma, que a pessoa conversa. Ele trabalhou várias vezes esse tema. Esse tema é muito importante. E esse filme parece que trata diretamente sobre o tema, porque uma delas tem câncer e ela determina que é ela que vai decidir. Françoise Hardy tentou isso. Que eu é que decido quando acaba a minha... Sou eu que decido quando acaba a minha vida, não é o câncer que decide. Né? Então é meio sobre isso. Mas no caso, as duas... Olha que engraçado. Pro Star System, para voltar para a pauta, assim, a Julianne Moore e a Tilda Swinton são atrizes, são estrelas para públicos segmentados, né? Sim. Eu não sei se o mesmo público. A Julianne Moore é mais flexível, ela faz mais coisas, ainda que a Tilda Swinton também faça filme comercial, né?
Já deve ter feito alguma coisa de ação que eu não me lembro. Fez super-heróis, ela fez Isso. Ela tá no Avengers, ela tá no... Isso. Tá no Avengers também, com Doctor Strange. Isso. Mas são atrizes que servem para tudo, né? E competentíssimas. E competentíssimas. Né? Julianne Moore, eu acho Julianne Moore maravilhosa. O que eu acho legal do Festival de Veneza, ainda voltando aqui para nossa pauta, é exatamente quando você vai acompanhando essa evolução. Então você vê 2020, tinha estrelas americanas? Tinha, mas eram de filmes de arte. Aí você vem, mas enfim, agora são as grandes estrelas. São, o George Clooney, que tem casa lá no Lago Como, tá tudo bem pra ele, é um fim de semana, ele vai lá e passa. Estou em casa. Mas assim... Acho que ele também retomando o caminho dele, enfim, ele sempre foi um festival que sempre deu esse tipo de atenção. Ali, as edições pós-pandemia, a gente tem que levar em conta a própria pandemia. Sim. Que também causou um atraso de produção muito importante. Enfim, e aí também tá ali muita coisa para ser lançada. Sem mostrar, sem ter o que mostrar. Agora não, agora os filmes estão chegando, exatamente o que estava se prevendo. E durante a pandemia, depois quando voltou a pandemia, a gente chegou a acreditar, de alguma forma, que o que levava as pessoas ao cinema, a gente ouviu várias opiniões sobre isso, e a gente também concordou, discordou, de que era filme de grandes efeitos. Você ia para ver os super-heróis, ou a gente ia ver o Avatar, porque tinha efeitos ali no IMAX, ou a gente ia ver essas coisas. Esse binário nunca... Eu sempre discordei disso, porque na verdade... funciona para pipoca, a gente vai ver. O que fazia grande sucesso, pelos números, assim, o que fazia grande sucesso era mais isso, e as pessoas mais... Agora, a gente sente que, quantitativamente, essa coisa do cinema está voltando a ser o que era um pouco, né? Eu sinto. Passou a pandemia, quer dizer, a pandemia retardou, digamos, a volta ao cinema de dois segmentos muito importantes de público. O público familiar, naturalmente, mãe e pai não queriam expor os seus filhos, não sei o quê, então não levo. Né? Então segura aqui, daqui a pouco a gente vê em casa. Né? E o público mais velho pela mesma razão. Tá? Então sobrou o quê? Sobrou a garotada indo ver o que tinha de super-herói. Aí claro que muita gente diz, o cinema acabou, agora é só uma coisa de super-herói. Eu lembro que na época eu falei, não, falta filme. Na hora que tiver filme, o pessoal vai. E isso, dia a dia, vem sendo comprovado. Com filme, o pessoal vai. Tem um bom filme, como a gente teve no início do ano, naquela temporada do Oscar, que, aliás, muitos deles, como Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse, em Cannes do ano passado, lembra? Eu estava em Veneza, estava em Cannes do ano passado. Foi Cannes do ano passado. Cannes também já tem um pouco essa servido como uma plataforma para Oscar do ano seguinte. Começa lá em Cannes. Ano passado foi uma aí passa por Veneza e passa por Toronto depois. E aí o festival... E aí mais ou menos você já fica sabendo o que Porque lembrando, então a gente está perto dessas definições. Porque lembrando que as indicações do Oscar saem em dezembro. Não, sai em janeiro. Agora passou para janeiro. O Globo de Ouro que sai em dezembro. Mas começa o Globo de Ouro e começam as premiações de sindicato. Então, de outubro até lá são esses grandes lançamentos, porque são onde eles podem. Então, eles têm que lançar. O que eu estava tentando dizer assim, sobre a coisa da pandemia, eu concordo com o Rodrigo. Eu só acho que não estava acontecendo. Era assim, como projeção para o futuro, agora vai ser só super... Eu nunca acreditei nisso. Agora vai ser só isso. Mas o que estava acontecendo naquela época foi esse momento. Eu queria até falar de outra coisa. Sobre isso que a gente estava relatando. E agora é o momento. Agora esse público está voltando, o público familiar definitivamente, né? A gente tem hoje a maior bilheteria da história do Brasil. É um filme familiar, né? Um filme infantil familiar. Nem é infantil, porque para fazer esse dinheiro foi um filme que todo mundo viu. E o público mais adulto também está voltando. Eu acho que também está tendo um movimento que assim, que aí é para quem não conhece. Geralmente esses filmes, se vem para um grande estúdio, já tem obviamente a plataforma que vai para o cinema, para que canal vai, como é que eles vão vender esse negócio, a parte de trás, de negócios, né? E hoje, esses filmes que estão ali e que geralmente estão no Festival de Cannes de Veneza, sem ser os americanos, nem todos eles têm um grande estúdio por trás. Então, Maria chegou lá para ser vendido. Então, a Netflix comprou os direitos para os Estados Unidos. Qual filme? Maria, para dar um exemplo. Maria.
Então, isso é o que eu tô falando, porque esse jogo faz parte dessa coisa da premiação também. Qual é o estúdio que tá por trás? Netflix comprou, quero botar a Angelina Jolie entre as 5 melhores do ano. Então, para os Estados Unidos, ela não comprou o mundo, ela não fez esse investimento. Então, você tem toda essa movimentação. No, e aí Brasil, no Brasil, o filme foi comprado pela Diamond, que é uma distribuidora brasileira, que, aliás, comprou também Baby Girl, da Nicole Kidman. Só para voltar um pouquinho, que a gente estava... Megalópolis, quem comprou? Acho que foi a Diamond também. Também? Alguém foi só a para Diamond. recordar, A Diamond Megalópolis, tá muito bem. ano passado, estava em algum festival. Não, foi em Cannes esse ano. Tá, mas ele concorreu? Não, Tá. porque a estreia mundial dele foi em Cannes. A primeira vez que ele foi. Ele estava sendo falado. O Coppola promoveu sessões especiais nos Estados Unidos para o pessoal dos estúdios e distribuidores independentes. Isso eu me lembro, não me lembro se concorreu. Isso não chegou a concorrer nada porque ele não foi lançado. Tá. Ele não teve uma boa recepção, não conseguiu negociar o filme. E aí ele conseguiu colocar o filme em Cannes, onde também a recepção foi muito fria e tal, mas aí ele começou a conseguir vendas isoladas aqui e ali, inclusive no Brasil, os mercados mais importantes. Foi vendido. E agora não, é um filme para concorrer, se for para concorrer, ano que vem. Ele está aí nessa leva. Quer dizer, aí esses filmes mais independentes têm isso também. Hoje você tem por exemplo, tem lá uma polêmica a respeito já do George Clooney, do salário do George Clooney, que deu uma declaração. Não, meu salário não foi. Meu salário não foi tudo isso. Ele já desmentiu. Tudo isso era isso que eu estava querendo. Bom, ele nos Estados Unidos antes ganhava acho que 20, ele não estava no grupo dos 20 milhões. Estava, sem dúvida. Então, assim, o que eu quero dizer, acho que uma das coisas isso que a gente está vendo também nesse festival, e essa coisa do Star System, também tem um negócio, que é o tal do modelo do negócio. Que é isso que a gente sempre fica falando. O Arauto Era acabou, vão ser as grandes plataformas, digital, cinema, vai ser arte ou alguma coisinha. E a gente está vendo que não, como quem trabalha no meio sabe, a conta não fecha. Claro. A coisa não é bem por aí. E o que a gente está observando ao longo desses últimos 4 anos? Primeiro o número de episódios de todas as produções estão reduzindo. O que não funciona está sendo descartado imediatamente. Não tem essa história, Star Wars foi Acolyte, vamos reinventar. Lixo, não. Então, assim, os estúdios e as plataformas, a conta chegou, não está fechando, depende do ingresso. Ou seja, de certa forma, está voltando para aquela... Isso é a indústria, né? Isso é a indústria. O que aconteceu é que toda vez que chega alguma coisa nova, alguma novidade, essa novidade não é surpresa, é assim em outros setores da economia também, tende a ser superestimada. Aí a conta chega. Quando a conta chega, primeiro os caras são mandados embora, né? Aí o moedor de carne começa os caras vão. Os contadores estão em. Aí os outros que vão chegando vão culpando os antecessores e tentando botar ordem na casa e tal. Uma Apple. Porque você tem hoje as plataformas que deram certo. Para mim, a genialidade está com a Netflix. Isso é realmente... foi para frente. Isso é outra coisa. Mas se você pegar uma Amazon e uma Apple, que não dependem financeiramente disso, porque o negócio deles é outro, e estão investindo também em conteúdo, mas não é o business core deles. Eles estão assim... então a Apple é a mais bizarra delas. Porque ela tem grandes estrelas. E os atores em relação a isso? A Apple aposta nos grandes estrelas... Sempre apostou nas estrelas americanas e ponto. Sim. Ela nunca foi de abrir... vamos fazer filme brasileiro, vamos botar série brasileira. Não teve esse investimento aqui. Nunca teve, nunca se propôs. O negócio dela é fazer lá. E ela fez uma cabeça... Ela tem um lado sci-fi muito bom. Forte. Ela tem um lado cabeçudo muito bom. E ela tá pegando filmes... Então, ela tá pegando filmes como do George Clooney, Brad Pitt, porque ela vai nas estrelas. Você olha lá na página dela, você vê quem são as estrelas que ela investe. Bom que você falou. Então, e os 20 milhões do George Clooney? Ela pode ter pago. Falou que não é. Ela pode ter pago. Ela pode ter pago. Não é a diferença do negócio. Eu não acho que é isso. Porque pra ela, é a única, uma das plataformas que pode pagar 20 milhões pra ele. Porque pra ela tá tudo bem. Pode. Não é qualquer outro não pode pagar 20 milhões e ganhar 2 mil na bilheteria. Eu quero que o público entenda, 20 milhões é um top de ator hoje?
não sei se é um top, mas é um salário muito Mas alto. é, Agora é, tem um detalhe. 20 milhões tem um eram há 10 anos. Escuta, hoje tem um pode ser detalhe, 30. tem um detalhe aqui importante nesse modelo. Mas não é de negócio. desimportante, Ana. É porque o público quer saber isso. É o seguinte, entendeu? tem um detalhe muito importante que é o seguinte. O cinema, o mercado de cinema é facilmente, digamos, checado. O cinema tem o hábito de divulgar seus números, de renda bruta, especialmente, né? Então, como estou aqui falando, sai no mundo inteiro, você sabe, na segunda-feira, às vezes lá no fim de semana, você já começa a receber informação do que está funcionando, do que não está funcionando. Eu vejo renda do Brasil todo dia, né? O cinema é assim. A televisão tem um outro modelo de negócio, baseado em audiência, que depende muito da forma como você programa e tal. Se não está acontecendo nada no mundo. O streaming é mais misterioso ainda, é uma grande caixa preta. Então, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, antes ainda das plataformas, essa questão do salário dos atores ganhou um adicional novo, que é a participação na receita. O cara ia lá negociar, 20 é muito, 10 é pouco, 20 é muito, 10 é pouco, tá bom. Então a gente fecha em 15. Fez isso no Batman. Aí a gente fecha em 15 e eu te dou um percentual da bilheteria. Como a única fonte de bilheteria auditável, confiável, é o cinema, no mundo, nos principais mercados do mundo. Né? Então, esse, em geral, é pago sobre a receita de bilheteria dos cinemas. Né? E não é... Isso foi um ponto da greve agora. Foi um ponto da greve agora. E não é sobre as receitas do streaming. Um ponto da greve agora foi forçar as plataformas do streaming a divulgarem de uma forma melhor para que eles pudessem verificar as suas receitas. Aí veio a questão da Apple e a questão do salário do George Clooney e também do Brad Pitt, que não está falando, mas obviamente está no mesmo, eles são amigos. O Brad Pitt certamente ganha mais. Não sei, mas enfim. Mas deve estar ali. Certamente é a mesma história. A Apple adotou uma política de produzir os filmes grandes. Na Fórmula 1 você é da Apple. Tem um filme de Fórmula 1 aí para lançar, com o Brad Pitt. Né? E fez o filme de cada hora, o filme dos Scorsese, né? o Assassino na Lua das Flores e tal, e se comprometeu a fazer o seguinte: eu não vou fazer como a Netflix, eu vou lançar no cinema, porque a Netflix não tem a política de lançar os seus filmes no cinema. Ela faz o mínimo necessário para poder Ela faz o filme necessário para cumprir uma ou outra regra e o negócio dela é a sua plataforma. O que a gente já sabe, porque já verificou o seguinte, é que o filme, longa-metragem, não é série é outra história, mas o filme, ele se torna mais conhecido, tem mais lembrança na cabeça dos espectadores quando vai para o cinema. O cinema é uma vitrine, é uma plataforma nobre. É a mais nobre de todas, é o que expõe. É a melhor vitrine. Então, os atores e também um pouco os diretores, que estavam lá no tempo da pandemia, alguns fizeram coisas para a Netflix também, começaram a se sentir incomodados com isso. E eles estavam perdendo uma fonte de renda que é o cinema, onde eles têm um percentual da bilheteria. Os maiores. As estrelas que nós falamos aqui, quase todas têm. Above the line. E diretores também. Então, começou a haver uma pressão e tal. A Netflix, como está numa posição muito confortável de liderança, não se mexeu, mas as outras se mexeram, entre elas a Apple. A Apple e a Amazon. A Amazon comprou a MGM, o tradicional Metro, Goldwyn Mayer, o estúdio. Chama-se Amazon MGM. Tá? E a Apple lançou Assassino da Lua das Flores, lançou Napoleão. Tá? E aí foi muito bem com o Assassino da Lua das Flores, não tão bem com Napoleão. Lançou esse Como Vender a Lua. Que não estreou ainda. Não, estreou. Estreou e não funcionou. A série, não é? Não, é filme. É um filme Como Vender a Lua com a... Ai, meu Deus. Que é a história de se não der certo a chegada do homem na Lua, eles vão fazer um negócio de marketing, ela faz uma atriz, esqueci o nome dela. Eu sei. Esqueci também. E o filme não foi tão bem, né? E eles tiveram grande desastre com um filme chamado Agile. Que é aqueles que a gente falou semana passada, comédia de ação, uma bobagem e tal. O Lobos, inicialmente, quando o Lobos foi anunciado, a ideia era fazer um grande
um grande lançamento no cinema. E tipicamente seria Não, filme não, desses de Scarlett Johansson Scarlett. e Channing Tatum. Exatamente. Essa era a ideia. Vamos fazer. O filme chegou a ter data no Brasil. Tá? A Sony fez o acordo com a Apple para lançar o filme em vários territórios e tal. Como é que é esse acordo? Isso também é uma coisa importante. Isso acontece também. Está começando a acontecer também no Brasil. Aliás, com o filme do Walter tem uma configuração parecida. Tá? O Ainda Estou Aí. Tá? O filme é financiado pela Apple. Logicamente, a Apple tem a sua plataforma. Então, quando a Apple vai buscar um distribuidor, uma parceria na distribuição, na área de estúdio ou independente, tanto faz, ela está dando só cinema. O cara do cinema fala, tá legal, não tem problema nenhum, eu lanço. Só que para lançar esse filme, custa isso aqui, ó. A conta é alta. Para lançar o filme grande no mundo inteiro, a conta é alta. Tá? A Apple tem que dizer, olhar e falou, ok, eu banco. Você banca? Então vamos em frente, eu lanço e eu vou cobrar uma comissão de distribuição. Mas bem aí baixinha. o distribuidor só se remunera na comissão de distribuição. Ele não adianta. Por que ele não adianta? Porque ele não tem as outras plataformas. E ele não sempre recupera, funcionou assim. E ele aí não tem uma novidade das em pessoas. uma De repente, só. outro dia as pessoas, não, mas não era assim, não. Quando era o tempo da TV preto e branco, funcionava assim. Sim. Né? Hoje, muito mais. Então, é assim que funciona. Né? E o que está acontecendo é o seguinte, eles deram, o que parece, o George Clooney e o Brad Pitt têm um percentual de lançamento no cinema do Lobo. Não, ainda tem, só que não vai ter mais o lançamento. Do Brasil, por exemplo, já foi cancelado. Mas foi o problema com a Scarlett Johansson. Foi o problema exatamente, com a Scarlett Johansson. Você me dá um percentual na bilheteria e o filme não vai no cinema. Só que no caso lá da Scarlett Johansson, ela ganhou, porque o contrato dela com a Disney, na época, comprometia. E a Disney disse, eu lancei. Não, mas você lançou de uma forma que você acabou com o mercado de cinema. Exatamente. E você me prejudicou. Me prejudicou, claro. Mas eu acho que assim, você a grande negocia coisa do salário, que aí o que a gente fala, que não importa tanto ser os 20 milhões, porque isso é a Apple que pagou, mas é o fato de que se você antigamente fazia um investimento desse, você tinha que... Era porque valia. E a Apple fala, Brad Pitt, George Clooney, não, vão direto para a plataforma, porque isso... Houve um tempo em que era assim, a maior decadência de um ator quando ele trabalhava em filme feito era ser lançado, exatamente. Ou diretamente para VHS. Houve um tempo, vamos lá, esse houve um tempo, não. mudou. Ainda é. Eu sei. Ainda é. Ainda é. Mas... Esse filme, ele fica... Foi desvalorizado. Ele perde valor, mas vamos lá. Hoje, como a gente tem uma força muito grande dessas plataformas, tanto Netflix quanto Apple, você até questiona o modelo de negócio, por que não foi pro cinema? Mas o Brad Pitt e o George Clooney não estão perdendo cartaz porque não estão indo primeiro pro cinema. O problema é que... Entendeu? Eles estão perdendo dinheiro. É diferente. Não, o problema é que, além de perder dinheiro, pesquisas que eles fizeram lá, nos Estados Unidos, indicam que sim, o filme perde prestígio, o diretor perde prestígio, o ator perde prestígio. Eles se desvalorizam quando... Não mudou muito do Made for TV. Quando o filme ia direto para a televisão e não passava pelo cinema. Isso era o maior fracasso. Quando um filme é rejeitado... Porque não era assumido. Hoje é. Antes era uma coisa assim, o filme ficou... Desculpe a expressão. O filme ficou uma M... Eu não vou botar no cinema para não perder dinheiro. Mas é isso. O Lobos é isso. Mas é isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, é exatamente isso. E o problema é que quando ele vai para a plataforma direto, ele já vai com essa... Com essa pecha. Com essa pecha. Não, porque isso aí no cinema, meu amigo. Olha só, eu lembro do Irlandês. Olha, que era um belo filme, eu gosto. Qual? O Irlandês. Isso. Lá com o Robert De Niro, DiCaprio, direção de Scorsese e tal. Mas isso aí no cinema não ia fazer um tostão. Então tem muito essa coisa. E aí eles estavam dizendo, não, agora nós vamos lançar... Mas é sempre uma análise caso a caso. É sempre uma... Porque é difícil, vamos lá, é difícil você fazer uma análise, você como estúdio, né? Tendo 2 big stars, como Brad Pitt e George Clooney, concluir que aquele filme não vai dar nada no cinema. Às vezes não dá. Eles concluíram. Às vezes não porque dá. Eles definiram que não iam botar. Mas, falando do que a gente estava falando e voltando para a nossa pauta, o Star System era justamente isso. Não importava se o filme era tão bom ou não, bastava ter o Tom Cruise, estava todo mundo indo ver.
A gente Porque a tava gente ia falando falar disso. dele hoje. Você sabe, Olha, o pois peso. aí Gente, deixa eu falar um pouquinho, eu não consigo. aí a gente, Até tive que sair pro banheiro, porque eu não estava conseguindo falar nada. Voltando ao meu assunto preferido, que é salário dos atores. Eu me lembro que era um ponto de venda, assim, o Super-Homem, o recorde de... Uau, saiu notícia e tudo. Marlon Brando pediu por algumas falhinhas ali $5 milhões. Lembra no Super-Homem 1, com Christopher Reeve? E tinha o Jack Nicholson também, que era ali rivalizava como top, e era 5 milhões, assim, por isso que eu tô... E o Jack Nicholson topou reduzir o salário dele Pra para o ter uma percentual do participação no Batman, Batman. que todo mundo achou, pô, mas... E ele ganhou uma fortuna. O Marlon Brando mal fala como Jor-El, assim, que ele é o... ele mal fala, ele é o pai do... Ele é o 5 pai. milhões ali pra Mas vamos aparecer, lá, né? Elizabeth Taylor, que não queria fazer Cleópatra, que era $1 milhão. Aí a Fox pagou. Quebrou. Quase que quebrou. Imagina A isso. Fox não quebrou nessa Era- época, porque ela tinha um filme pequenininho, Mas qual era o filme? não importante, com uma atriz que tinha sido rejeitada pela Disney para fazer uma Fair Lady, que tinha perdido para Barbra Streisand, estava por baixo, um filme baseado numa peça teatral alemã, agora de uma família austríaca que fugia dos nazistas, cantando, Ela saiu tal de rodando Noviça no meio de uma Rebelde, Batal que de foi um Noviça. grande sucesso da história do da cinema história. e Até hoje salvou eu a amo. Fox. Até hoje E eu até amo. hoje, Eu Todo amo, mundo eu ama amo. até hoje. Eu sei as músicas todas, as falas eu todas. amo. Agora, Brad Pitt em Noviça Troia. Rebelde, gente. Brad Pitt em Troia, que nem a... Brad Pitt... O salário do Brad Pitt era quase metade do orçamento de Troia. E ele tinha negociado em contrato com a cidade de tela. meu Né? Deus. Percentual de tela. Eu tenho que aparecer durante tantos % de tela. Então, assim... O Isso filme são era as ele. E as estrelas. Isso é o pessoas... Star System. Isso é o Star System. É disso que a gente está falando. E todo mundo foi assistir Troia por causa do Até Brad uma Pitt, pessoa que faz estava o- deslumbrante como Aquiles. E o né? filme não foi bom. Não foi bem. Não, mas Roteirista, foi você sabe sucesso. quem é? Não foi um estouro. Não não foi. é Uma uma- história. Não Mas foi bem, um estouro, mas foi foi bem, bem. mas foi Foi bem. bem, recuperou seu bem. Eu investimento. posso imaginar o Brad Pitt para os agentes. Eu quero o meu gladiador. Não importa, eu Não quero importa, meu eu quero gladiador. o meu. Me aguenta aí. me Eu aguenta lá. malhei, eu tô malhadíssimo. E ele eu, continua maravilhoso com eu, 60. eu quero É- colocar é por isso a que eu minha acho- roupa de Aquiles e desfilar de cabelos longos, sabe? É por isso que eu acho bom dele de aqui. existir uma pessoa como Terrence Malick, que deixa até os rebeldes como ex-Mr. Madonna, meu Deus, Champagne. Champagne, loucos da vida, porque ele só entrou em off no filme todo. E aí, com ele não tem conversa, ele faz o que ele quer depois na edição, né? Mas aí, pra isso, tem que ter vários. Pois é, o pessoal faz isso, aí tem os contratos. Porque tem querem essa também gente. fazer um filme do Terrence Malick, né? Isso é uma indústria onde todo mundo sabe quase tudo. Quer dizer, não tem Mas muita surpresa, não tem muita... Algumas coisas até, algumas máximas se confirmam, como essa, por exemplo, da questão da importância do cinema para a formação, inclusive da memória. Inclusive, essa é uma pesquisa muito interessante. Né? Quer dizer, quando você vê no cinema, é a mesma coisa com o futebol, quando você vê no estádio. Tá? Você lembra do jogo muito melhor do que se você está vendo o jogo só na televisão. Ah, com certeza. Com E no certeza. cinema é a mesma coisa. É a mesma né? Quando coisa. você faz a pesquisa, mais marcante. esse filme aqui, você. Quando o filme foi assistido no cinema e depois na certeza. plataforma, Com certeza. ele tem um nível de memória, de reconhecimento muito maior. Até porque a imersão é absoluta. É, Você tá ali exatamente, focado ali. O cinema, É o pra foco, mim, é exatamente, é o foco. O problema é imersão exatamente a total. atenção que você dá. A luz sem apaga, nenhum tudo, desvio. você só tá ali. É feito pra isso. Pra você estar ali Essa numa é uma sala muito experiência, escura, exatamente, isso. uma experiência única. E isso entendeu? continua. Quer dizer, a despeito do indiscutível sucesso das plataformas, enfim, que mudou a forma como a gente vê filme e série, né? Dentro de casa. Né? É diferente. Onde você sair, ainda é um ato social, você se arruma para sair, você vai você vai no cinema, você compra o ingresso, né? Você quer diminuir a chance de se arrepender depois, então a sua seletividade aumenta. Isso aumentou depois. A grande mudança pós-pandemia é isso, a gente nota que há uma mudança, uma exigência maior do espectador. Né?
ele não quer risco. Não. E não é uma questão, porque o ingresso é caro, não é claro, coisa nenhuma. O pessoal não quer se aborrecer, não quer sair de casa e se decepcionar. Tá? Aí vai ver Harry Potter. Agora, esse fim de semana fizeram logo com os três no sábado. Os três estão entre a maior bilheteria do fim de semana. Exibido um dia, só no sábado. Mas posto tudo isso, vamos ver o resultado desse festival, que a gente está bem curioso. E aqui torcendo pela Fernanda. Torcendo muito pelo Valtinho, pela Fernanda, pelo Celton, torcendo muito. Só o filme já é um grande favorito de ser o candidato brasileiro ao Oscar do ano que vem. Para isso, ele está inscrito lá na Academia Brasileira de Cinema, entre os... Com certeza. O processo o produtor escreve o filme, então não é todo e qualquer filme, o filme tem que ser escrito lá, ele é um dos inscritos, mas ele tem que ser lançado até o dia 30 de outubro, senão que ele vai ser lançado até o dia... Será lançado até o dia 30 e a gente vai ter oportunidade de assistir. Ele também tinha um pouco isso, porque ele... ao que parece, ele é o primeiro filme Globoplay, com selo Globoplay. Ele não é o primeiro filme Globo, porque a Globo lançou a Dona Lourdes. Tá? Eu ia ver se tinha o selo Globoplay ou se era Globo. Depois eu falei, tá bom, para mim não é Globo, mas tá bom, é o primeiro filme com o selo Globoplay. Significa o seguinte, Globo, todos deram isso é exatamente isso, significa o seguinte, o distribuidor de cinema, seja ele qual for, não terá como recuperar o seu dinheiro, o seu investimento na comercialização do filme, que não é uma coisa barata, com outras plataformas, porque isso é Globo. Sim. Então o filme demorou um bocado para ser negociado. Foi negociado, está sendo negociado há meses. Eu estou acompanhando essa negociação. Passou por vários e não. Obrigado. Mas a negociação é essa, tipo, não vou botar o PNE, ou posso uma apoiar, parte, não vou você botar põe outra parte. Finalmente, um pouco antes do festival começar, se acertaram, o Globo, o própria produtora do Walter, tá? E a Sony tinha comprado. A Sony comprou o filme para vários países do mundo, inclusive Estados Unidos e América Latina, menos no Brasil. No Brasil não. Quem vai pagar isso aqui? Você paga? Aí a Globo falou, não, veja bem, bababá, eu quero lançar. Eu falei, tá bom, então você lança. Não, mas aí o Walter falou, não. É importante para o público entender que o custo de lançamento de um filme no cinema é alto. É muito alto. É um investimento alto que normalmente é feito por quem distribui o filme. E quando ele fala da recuperação, o Rodrigo fala da recuperação, né, desse investimento nas outras janelas, é porque cada janela de exibição gera uma receita, né, e a possibilidade de você cobrir aquele investimento que foi feito não só na produção, como no lançamento. Quando o distribuidor perde a oportunidade de recuperar essa receita nas janelas vindouras, que seriam VOD, TV aberta, TV fechada, né? Quando ele perde o direito de se comissionar aí, fica muito menor a possibilidade de receita. Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas finalmente entraram lá num acordo, a gente não sabe exatamente qual mas entraram e estão para anunciar a data por esses dias. De estreia. Terá de ser até dia 30 de outubro para que possa se qualificar para ser indicado para o Oscar, mas pelo que eu vi, inclusive, da lista, é o favoritaço. E estamos torcendo, e é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui e vamos torcer aí. Dia 7 está chegando, a gente vai saber, tá bom? Um beijo enorme. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.